Olá, Undertalizados! Tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E bem, pessoal, nesse vídeo eu vim aqui finalmente falar sobre Sudden Changes. Exatamente, essa U que era para ser um projeto de fangame, por sinal muito complexo, que até que ganhou uma popularidadezinha só recentemente, nem eu entendo porquê, porque ela é meio velha, é uma U que já tá aí há uns 2 anos, não faço ideia, mas por aí mesmo. Mas, basicamente, é uma U até que bem interessante, mesmo infelizmente eu acho que tendo sido cancelada e não tendo sido completa ou tendo todos os seus mistérios completos, eu quero que vocês tenham a oportunidade de entender Sudden Changes e do que se trata e do que basicamente a gente vai falar aqui hoje. Então, se você se sentiu interessado, senta aí, pega um lanchinho e vamos nessa! Sudden Changes, para iniciar, é uma U de Role Swap. O que seria uma U de Role Swap? Bem, ela seria basicamente uma U onde temos trocas de papéis barra personalidade. Nesse caso, a história é alterada e é basicamente isso. Exemplos muito famosos que a gente tem é Swap Fel, Underswap mesmo, Fel Swap, não sei, Horror Swap, não faço ideia, muitas AUs aí que nós temos. Mas o ponto é que isso é basicamente uma U de Role Swap, uma U onde nós podemos ter trocas de papéis e personalidades. Mas afinal de contas, quais são as trocas? Bem, as primeiras trocas de papéis que temos são a de Azrael e Kara. Como assim? Bem, eles não trocam exatamente de papel, mas aparentemente os acontecimentos fizeram eles terem trocado de papel. E é bem estranho, porque eu vou citar agora o que aconteceu. Bem, Azrael vive com Toriel nas ruínas. Aparentemente, Toriel se mantém a mesma e Azrael simplesmente a ajuda, sendo karateca das ruínas. Isso prova que o incidente de Azrael e Kara nunca aconteceu. Mas ao mesmo tempo, Kara é literalmente o rei, ou rainha, trata como você quiser, dos monstros. Exatamente. Kara é o fucking rei dos monstros. O que aconteceu com Asgore? Bem, ninguém sabe, mas tem algumas teorias que eu vou listar daqui a pouco, mas o ponto é que o destino é completamente incerto, mas aparentemente Kara assumiu o papel de rei dos monstros e Azrael ficou junto com Toriel nas ruínas, isso é uma coisa que sabemos. Bem, outra coisa que também temos é a nossa querida Undyne, que nessa U vive nas próprias ruínas. Ela tem um design bem peculiar, sendo como se ela fosse realmente da paz ali, mas ao mesmo tempo a cara dela não é tão da paz. Mas ela vive pelas ruínas e ela dá aulas de canto, exatamente. Aparentemente ela literalmente não viveu em Waterfall e ela vive nas ruínas dando aulas de canto pra Shyren e pro Winston, exatamente, aparentemente eles são amiguinhos, hahaha. Isso prova que, nesse caso, a Undyne não conheceu a Alphys, exatamente. Mas por que isso tá acontecendo? Por que essas trocas de papéis? Bem, a gente vai ver mais sobre isso em breve. Bem, agora vamos ao que muitos querem, Sans e Papyrus, exatamente. Bem, nessa U o design deles é na verdade bem diferente, realmente bem diferente. O design do Papyrus ele contém uma jaqueta, não é bem uma jaqueta, mas uma roupa formal que até lembra do Sans clássico, que nos cantinhos tem até uma coisa parecida com o Purple Sans, então... Não, pessoal, juro que eu não copiei Sudden Changes. Por outro lado, nós temos o Sans, que tem basicamente um visual que tem um moletom, não sei dizer o que é isso, mas é um pouco maior, é um pouco mais largo, vai mais embaixo. E ele também tem um 3/8 e sempre tá com uma caneca. Sim, o Sans tá armado, o Sans tá de 3/8, que ele usa na Rota Genocida. E é basicamente isso. Agora dando algumas informações realmente sobre os personagens. Bem, o Papyrus ele ainda tem esse negócio de querer ser legal, mas aparentemente ele leva muito a sério esse conceito de ser legal e bem a sério, querendo ser o mais legal e descolado possível.
Bem, agora no Sans a gente tem basicamente o Sans tradicional no conceito de fazer piadas, mas o negócio é que esse Sans aparentemente é muito realístico e direto. Ele não é que nem o Sans que a gente conhece, que vai ficar dando indiretinha sobre lembrar ou ter um déjà vu de resets. Não, ele não vai ter isso. Ele vai literalmente falar na sua cara tudo, e ele é um Sans bem mais direto no que ele quer. Na rota genocida, nesse caso, usando seu 3/8, ele é bem mais intenso que o comum, mas é basicamente isso que nós temos de Role Swap por enquanto. Bem, isso em personagens, porque tem um personagem extra que não é bem um personagem, pois ele foi pouco listado, mas ele tá ali, que é o Flowey. Flowey, pelo que sabemos, é a retratação do Asgore, exatamente. Flowey é literalmente o Asgore nessa U, muito provavelmente. Mas o que carambas aconteceu pro Azrael e a Toriel forem pra ruínas, o Asgore virar o Flowey, o Sans e o Papyrus serem diferentes, a Undyne não viver lá, e o Império ser do Carrier, o principal vilão? Bem, na verdade é bem simples o que talvez tenha acontecido, mas simples mais ou menos, na verdade. Vamos lá, eu vou contar agora a minha teoria sobre a história de Sudden Changes, que eu acho que a gente provavelmente não vai ter. Eu suponho particularmente que Sudden Changes seja exatamente uma U, onde Kara acabou literalmente matando Asgore, talvez envenenado ou algo assim, e assumindo o trono. Mas qual embasamento você tem nisso? Bem, o primeiro embasamento é a família de Kara se afastar de Kara, o que na verdade não é algo muito comum, já que eles eram uma família muito unida. Logo, Kara teria que realmente ter feito alguma atrocidade muito grande. E outra prova disso é simplesmente que Kara é visto como provável vilão do jogo. Mas por que carambas a Kara seria a vilã do jogo, sendo que não tem muito motivo, ela é a rainha dos monstros, tá? O conceito é exatamente esse. A Kara provavelmente nessa U deu algum jeito de se livrar do Asgore. O Asgore acabou sendo refém dos experimentos da Alphys ao invés do Azrael, já que sim, a Alphys existe nessa U, mas aparentemente ela é só citada em alguns diálogos e não é aquelas coisas. E nesse caso, Kara fez seu próprio império. Nesse caso, a Kara pode ter literalmente feito coisas que alteraram radicalmente a história de Undertale, como fazer certas raças de monstros, como os peixes, que seria a Undyne, irem para Suínas. Ela pode ter banido muita gente para Suínas. A prova da importância das ruínas é que elas realmente foram o único cenário realmente mostrado. E sim, nós temos um pouco da parte da cachoeira nas ruínas, o que prova que a Kara sim quis deixar um pouco da cachoeira nas ruínas. Isso é bem interessante. Contudo, nesse caso, o que o Sans e o Papyrus mudaram nisso? Quer dizer, a Undyne, por conta do império da Kara, ter pego uma parte da cachoeira e levado para as ruínas, talvez para garantir que Ezreal e Toriel fiquem bem por lá mesmo. Aparentemente a cachoeira tá lá, a Undyne tá lá, mas e o Sans e o Papyrus? Por que eles estão assim? Bem, é literalmente bem simples. O império do Kara pode até não ter sido tão radical contra o império da Undyne em Horrortail. Sim, não é tão radical quanto o Império da Undyne em Horrortail, obviamente. Mas ainda é um império bem desleixado, provavelmente. Por conta disso, o Sans se tornou um personagem que não acha que devemos tratar tudo com tanta tranquilidade, logo sendo mais direto e reto. E o Papyrus, simplesmente por ter um império bem desleixado, ficou acabando tentando ser radical até demais e não teve tenura ou convivência com outras pessoas para ver que aquilo era bem zoado, na verdade. Então nesse caso nós temos esse Sans e Papyrus. Mas é basicamente isso, pessoal. Aparentemente a única coisa que nós temos mesmo é uma luta na genocida contra o Sudden Change Sans, que seria basicamente uma luta onde ele julga o humano do seu jeitinho. Ele usa seu jeito direto e reto, usa seu 3/8 e vai julgar o humano realmente. Mas é mais sobre isso que temos. Como eu falei, Sudden Changes é uma U muito simples. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu particularmente fico muito feliz que tenham gostado, provavelmente, eu espero de verdade que você tenha gostado. Mas é basicamente isso. Eu particularmente acho que Sudden Changes tinha um grande potencial.
Como eu falei, a história não foi revelada, mas eu decidi dar uma juntada de pontinhos e revelar a história. Mas o conceito base é esse role swap que eu falei, e o que eu falei sobre as trocas é realmente fato. Então eu dei minha teoriazinha do que seria a história de Student Changes, e não é realmente uma 1 muito complexa, não. Você que acha que esse Sans com 3 oitão, sim, o Sans tem um 3 oitão. Se você acha que ele é realmente um Sans com uma história muito incrível, sei lá, como o Killer, não faço ideia. Não, ele não tem, mas ele é um Sans interessante, que tinha até com um pouquinho de potencial, mas o que mais importa não é a história desse Sans, e sim a história da U. Afinal, esse Sans é mais um coadjuvante, mas que ganhou muito mais destaque que os diversos personagens de Student Changes. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.